paz e Deus da vida do Senhor, amém? Queridos, eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus de forma muito grande nesse lugar, nesse momento. Eu sinto a presença de Deus de maravilha nesse lugar, nessa noite. Se você abrir o seu coração, se você der espaço para o Espírito Santo, Deus vai operar milagres e maravilhas na sua vida, amém? Quem crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu não tenho opção, já agradeço pelo que o Senhor vai fazer na sua vida, amém? Nós estamos trabalhando alguns dias falando sobre dons do Espírito Santo. Eu não vou estar sendo repetitiva e citando aquilo que várias pessoas já ministraram, mas eu preciso citar a palavra-chave, a palavra lema que o Senhor Deus deu para estar falando, né? Que Paulo falou aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 12, de 1 a 11. Porém, eu preciso trazer para a igreja algo que o Senhor colocou no meu coração, de forma a gente estar elaborando a palavra, falando sobre o significado verdadeiro desse poder de Deus na vida do crente. Então, o que se encontra em 1 Coríntios 12, 1, eu vou estar lendo para vocês a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que tenham desconhecimento ou que sejam ignorantes. Sabeis que, quando erais pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos do mundo. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Fala comigo, o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Fala, o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Fala comigo, é o mesmo Deus. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito Santo com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é otorgada a fé, a outra, pelo único Espírito, dons de curar, a outros, poder para operar milagres, que é o nosso tema de hoje, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, a interpretação de línguas. Entretanto, ele frisa novamente, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Queridos, que maravilhoso é saber, quando Paulo ele vem falar para a sua igreja, preocupado com a igreja que estava vivendo um tempo de diversidades, de mistura na sua fé, um tempo de paganismo, onde o engano costumava estar entrando dentro da igreja. Ele precisava trazer na mente daquelas pessoas o entendimento correto de quem era Deus, o que era Deus, o que Deus podia fazer no meio deles. Então, Paulo, quando ele fala aos Coríntios e ele dá ênfase ali, Deus falou comigo isso profundamente, quando ele vai em versos 4, 5, 6, dentre tudo que eu já li para você, ele fala, é o mesmo Espírito que age dando dom. No 5 é o mesmo Senhor que age dando dom. E no 6 ele fala, é o mesmo Deus. Sabe o que Paulo está mostrando para a gente aqui? Ele está falando que o Deus que dá o poder é o mesmo Deus que agiu na criação do mundo. É o Deus triuno, é o Deus que trabalhou na junção do Espírito Santo, de Jesus e de Deus na Trindade. Se você for se atentar para isso, ele está reforçando para essa igreja assim, entenda de uma vez por todas, o Deus que está distribuindo esses dons para vocês, para que vocês sejam beneficiados na
foram liberados para o povo de Deus, a gente pode se arremeter aqui. Qual foi a finalidade do Senhor quando Ele cria o céu, cria a terra, cria o planeta em Gênesis 1, né? Gênesis 1, do 1 ao 10, a gente já contempla aqui o poder da Trindade agindo. Simplesmente vai ser assim, ó, no princípio, esse Deus Criador criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas Ele chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, primeiro dia. Depois disso, disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das águas que vinham por cima. E assim aconteceu. E Deus fez o firmamento e deu o nome céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome da terra, a parte seca. E as massas das águas que havia se juntado, Ele chamou de mares. E observou Deus e disse que tudo isso era bom. Sabe o que é isso aqui, queridos? No começo de todas as coisas, foi a expressão de uma palavrinha chamada poder. A palavra do Senhor diz que do nada, não é assim? Do nada, não existia nada. O Senhor veio e haja. Haja. E foi assim a criação. Mais lindo ainda quando Ele fala assim, ó, no nada ali, ó, não existia nada. O Espírito de Deus, Ele passava. O Espírito do Senhor, Ele passava. Sabe o que é a maravilha de Deus para a nossa vida? É o Senhor fazer do nada existir alguma coisa. É o Senhor fazer das densas trevas brotar a luz. É o Senhor fazer de uma terra seca emanar águas. Isso é poder e maravilha de Deus. Então, queridos, o dom de profetizar a maravilha citado por Paulo, ele faz menção ao poder exercido pelo nosso Deus Criador, que criou o céu, a terra, o universo, o homem e tudo que existe. Se você sair daqui hoje entendendo só isso, você já ganhou o seu culto. Você já ganhou o seu dia. Porque quem tem poder para criar o mundo, criar a gente do nada, Ele tem poder para qualquer coisa. Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. Ele tem poder para curar qualquer doença. Ele tem poder para ressuscitar. Queridos, Deus que a gente serve, Ele não operou só no Antigo Testamento. O Deus que a gente serve, Ele continua agindo. Ele continua trabalhando. Basta que a igreja se posicione, tome posse desse poder que está dentro dela. A igreja, ela vai mudar. A igreja, ela vai crescer. O Senhor tem despertado essa fé em nós. Vamos voltar a viver os sinais. Vamos voltar a viver as maravilhas. Vamos voltar a ver o coxo andando, o paralítico andando, o cego enxergando, o mundo ouvindo diante dos nossos olhos. Você que é a igreja, você crê nisso, queridos? Quem crê que ainda vai ver Deus operando dessa forma? Aleluia! Então, queridos, o poder de Deus, Ele operou na criação do universo. E olha só o que foi que o salmista, no Salmo 19, falou sobre isso. O Salmo, ele cantou isso de forma linda, falou assim: para o mestre da música, o Salmo de Davi, os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia discursa sobre isso ao outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele arruma uma tenda para o sol, que é um noivo que sai do seu aposento como um feliz herói, a caminhar em suas jornadas.
maravilha de Deus. Quem pode contemplar o sol? Quem pode contemplar a lua? Alguém já conseguiu tocar o sol? Alguém já tocou a lua? Alguém consegue medir a extremidade do Oriente ao Ocidente? Jó, ele fala muito isso, né? Quando ele tem uma conversa com Deus, ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Porventura eu tenho poder para mexer nos firmamentos dos alicerces da terra? Queridos, nosso Deus é poderoso. Aleluia. Nós não fazemos menção a isso quando nós duvidamos das suas promessas. Nós não fazemos menção a isso quando nós colocamos os nossos problemas como um gigante diante de nós. O Senhor quer despertar a nossa fé. Ele quer despertar o poder dele dentro das nossas vidas. A gente vai seguir. E Romanos também fala um pouco sobre isso. Vai dizer, Romanos 1:20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Essa natureza perfeita que Deus fez, de maneira que tais pessoas estão indesculpáveis, desde a criação do mundo. Quando você olha ao mar, você não consegue medir como que aquela beleza foi criada, não é isso? Quando a gente vai às vezes para um sítio, para um lugar que você possa se isolar e só contemplar a natureza, parece que a gente está em outro mundo, não é? A gente está acostumado a viver no caos da sociedade, é barulho de carro para lá e para cá, é poluição para lá e para cá. Quando você vai lá, você vê a maravilha de Deus. Tem lugares aí que você vê a perfeição de Deus. Sabe isso? O poder de Deus. Isso ali não está atribuído ao homem. Não foi o homem que fez aquilo, é obra das mãos do Senhor. Então, queridos, o poder de Deus, ele começa lá na criação da humanidade. Sabe quem é a melhor maravilha de Deus? Vou contar um segredo para você que talvez você não saiba. Sabe quem é? Eu, você. Se tem alguém que é a excelência do poder de Deus, sou eu e é você. Ninguém consegue. A ciência tenta estudar, né? A ciência cria um monte de coisa. A ciência tenta achar argumentos. Querem até copiar pessoas, né? Fazer clone. Mas nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir. Nós só estamos na mente do Criador. Nossa forma, só na mente do Criador. Nossas limitações, a gente conhece um pouco, mas só o Criador conhece elas melhor. Nossa força, a gente conhece só um pouquinho dela, só o Senhor sabe o quanto que nós somos fortes. Por isso que Ele jogou o poder dele dentro de nós. Nós somos privilegiados de hoje, na pessoa do Espírito Santo, poder usufruir desse dom, desse poder liberado a nós como igreja. Privilegiados, e hoje você vai sair daqui entendendo que isso não pode ficar parado dentro de você. Esse poder de Deus derramado sobre nossas vidas, ele não pode ficar parado. Ele precisa agir. Então vamos seguir. O que exatamente, pastora, quer dizer esse dom? Esse dom também falado em 1 Coríntios, que é o dom de maravilha. É o dom de cura? É a mesma coisa, não é? Vamos entender? Primeiro a gente quer saber o que é dom de maravilhas, né? Eu já falei para você que ele é poder, né? Poder de Deus. Então ela é uma expressão usada no plural grego, que quer dizer obras maravilhosas ou explosão de onipotência. Queridos, o que é uma explosão, hein? Explosão de onipotência. Olha a onipotência de Deus dentro da nossa vida. Assim como o Senhor lá do Haja, no início, ele explodiu a onipotência dele lá em Gênesis, na origem de todas as coisas. Quando o Espírito Santo, ele colocou dentro de você o poder de maravilha, foi uma explosão dentro da sua vida. Será que a gente consegue conter isso? Será que a gente consegue conceber isso?
Então, a explosão de onipotência, o que nos sugere é variedade de milagres. Variedade. Quando a gente fala sobre o dom de maravilhas ou o dom de milagres, que cada tradução vai falar de uma forma, mas é a mesma coisa, a gente está falando que o Espírito Santo libera sobre a igreja, o Espírito Santo libera sobre a gente variedades de milagres. Então, existe uma diferença. A diferença entre o dom de cura, que nós já ministramos aqui, para a diferença do dom de maravilha. Eu não vou citar poucos, senão a gente fica no culto muito longo, né? Então, a cura, nem sempre ela é imediata. Às vezes você foi ministrada no culto sobre a cura, sobre o dom de cura, mas você recebe uma cura processual, aos poucos. Tem alguns que na hora recebem, não é assim? O dom de cura é assim. Porém, o dom de cura, ele é um dom liberado para aquilo que já existe. Existe o corpo da pessoa, existe o corpo físico, e existe o corpo emocional, porque também existe a cura emocional. Já existe, é ministrada a cura e a pessoa recebe. Seja na hora ou seja processual, amém? Esse é o dom de cura. Mas qual é a diferença para esse dom, para o dom de maravilha? O dom de maravilhas é imediato. Deus ministrar aqui hoje o dom de maravilha, querido, é agora e é para sempre. Dá para entender isso? Imediato. E algo mais ainda, o dom de maravilha é quando o recurso do homem acaba. Não tem mais nenhum recurso. Acabou. Não tem nada. Não tem dinheiro no banco, não tem saúde, não tem mais nada. Aí Deus entra. Esse é o dom de maravilha. Não tem mesmo, não tem recurso nenhum. O dom de maravilha, mais ainda, ele vem de algo que não existe. Lembra do haja? Haja luz, porque não existia. Haja o firmamento, porque não existia. Haja, porque não existia. Porque não existia. O dom de maravilha faz existir aquilo que não existe. Se a pessoa está com os ossos todos quebrados, então no histórico médico, aqueles ossos não tem jeito mais. O que Deus faz no dom de maravilha? Vai existir de novo. Dom de maravilha, a pessoa às vezes não tem um dedo. Aparece o dedo. Quem já ouviu falar isso? Já ouviu várias vezes falar isso. O dom de maravilha, ele age aonde não existe. A palavra de Deus diz que existia uma mulher estéril, Sara, 90 anos. A palavra era bem clara, ela era estéril. Se era estéril, vamos botar numa linguagem de hoje, não tinha os ovários, não é? Porque a mulher que é considerada estéril não tem ovário. Sabe o que aconteceu com a mulher de 90 anos? E 90 anos, queridos. Gerou um filho. Isso é dom de maravilha. Não vou avançar não, senão eu vou passar. Então o dom de maravilha, ele vai além, ele extrapola. Sabe o que acontece? Ele sai da esfera física para a esfera espiritual e sobrenatural. Ele sai daquilo que você sente, ó. Sabe por que, queridos, a gente precisa desse poder, desse dom? Porque a gente sente muitas coisas, ó. Gente, ó, eu só vou onde eu piso. Eu só faço o que eu posso ver. Eu só pego o peso que eu aguento. A gente não é assim? Eu só compro o que eu posso. Não somos cheios de limitações. Eu só faço se fulano fizer. Não somos assim? Se a gente continuar assim, a gente nunca vai entrar no sobrenatural de Deus. Se a gente continuar assim, nunca vamos entrar no sobrenatural de Deus. A romper, ó, do físico para o espiritual. É romper do natural para o sobrenatural. E mais ainda, olha o que o dom de maravilha faz. Ele altera a ordem natural. Ele altera a ordem natural da vida. Ele altera a ordem natural do tempo. Ele altera a ordem natural do cronos, do tempo. Não foi assim com Sara? Com 90 anos, quem pode engravidar? Ninguém. Ele altera, sabe por quê? Ele confunde. Deus confunde, né? Confunde os sábios. Ele manifesta o poder dele.
E tudo aquilo que a ciência tenta falar que não é. E tudo aquilo que as pessoas incrédulas vão chegar diante de você e falar que não pode. Que você não é capaz. Que você não vai fazer. O Senhor vem e altera. Altera o percurso. Altera o tempo. Altera o decreto. Muda a história. Muda a sentença. E Ele vai fazer que o nome dEle seja glorificado na sua vida. O Senhor, nosso Deus, não perde para ninguém. Ele rompe com a atmosfera espiritual. Ele entra no meio de um decreto onde você já tem aquilo ali como morte. E ele fala: quem falou que isso é morte? Eu falo que é vida. Quem pode dar a última palavra naquilo que só eu posso mudar? Isso é o dom de maravilha de Deus para nossas vidas. Ô igreja, se a gente soubesse, meu Deus, se nós soubéssemos o que o Senhor quer fazer com vocês, o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor tem para nos dar. Oh, homens de pouca fé, vocês não veem que altera a ordem do tempo das circunstâncias? Estão vendo as ondas batendo no barco? Estão vendo a tempestade? Mas não vê o Deus que muda a tempestade, manda: cala-te, cala-te. É o mesmo Deus que pode vir na sua vida, mudar o curso dessa tempestade e te fazer andar sobre as águas. Oh, meu Pai, nós vamos viver esse tempo, Senhor, eu creio. Nós vamos viver as suas maravilhas. Então o Senhor, Ele faz aquilo que a nossa mente vai toda hora falar: não, né? Tem dia que a gente está cheio de fé, né? Tem dia que a gente quer que aconteça alguma coisa para a gente exercitar. Não, deixa hoje, naquele dia não acontece nada, não vem ninguém na tua frente. Sabe por quê? Que Deus não quer que a gente tenha fé só de vez em quando. Ué, só quando você está bem? Não, o meu poder está aí. Mesmo que você não esteja vendo, fala. Mesmo que você não veja na tua frente aquilo ali, mas você fala. Porque está ali, ó. É igual o coração pulsando toda hora. Está aí. Você pode estar fraquinho. Você achar que você não vai falar, não vai mudar em nada a vida de ninguém. Mas quando você começar a abrir a sua boca, terremoto espiritual. Terremoto espiritual. A gente precisa falar mais. A gente precisa orar mais. A gente precisa dar mais ordem ao mundo espiritual. A gente precisa sair do natural. Não deixe as adversidades sucumbir. Não deixe os problemas tomar sua mente. Não deixe, queridos, nada tirar, roubar de você esse dom que Deus deu para você. E Salmo 139, versículo 6 diz assim: tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Não é? As coisas de Deus são assim. O Salmo está falando da onisciência de Deus, quando Ele forma o ser humano dentro da sua mãe. Tal conhecimento é demasiado para mim. Não tem hora que a gente pensa que nós somos assim? Tem coisas que a gente não entende? Mas não é para entender não, querido, é para viver. A gente quer entender muito. Vamos começar a viver mais. Querer viver as coisas de Deus, não é querer toda hora estar compreendendo as coisas de Deus. Toda hora a gente quer entender e a gente está deixando de viver. Deus tem tanta coisa para fazer e a gente está, mas isso, por que isso, por que aquilo, por quê? E a igreja para de viver os milagres, para de viver os
de ver as respostas. E o Senhor está assim: tô aqui, tô aqui. O que você quer? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pede, 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 pede. O que seria esse dom de maravilha? Uma dádiva divina concedida a nós, com o único objetivo: glorificar o Senhor, glorificar o Deus Criador entre os homens, a sua criação. Agora é operada por Ele no início, para criar todas as coisas, para criar nossa vida. Agora Ele distribui essa glória para a gente. Dá para entender isso? O poder dele, da trindade na humanidade. Agora Ele vem com esse poder dentro de nós, através da trindade. E agora nós vamos exercer esse poder para glorificar o nome do nosso Senhor e fazer as mesmas maravilhas que Ele fez. Amém? Simples assim, né? O ser humano é que complica tudo. Então a palavra de Deus, ela dá algumas advertências. Paulo, ele em 1 Coríntios 12 ainda, que nós estávamos lendo, e especificamente no versículo 2, ele fala assim: sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. E Paulo, ele fala da preocupação da igreja que recebeu o dom de poder de Deus, de maravilha, recebeu todos os dons, né? E a preocupação dele para que a igreja, vira e mexe, não voltasse a acreditar no que se acreditava antes. Então ele é bem claro: quando eram pagãos, quando não conheciam o poder de Deus, acreditavam-se em ídolos mudos, né? Acreditavam em falsos mestres, falsos enganos e falsos religiosos. Então a preocupação dele era que a manifestação dos dons que era liberado para a igreja fosse por eles mal interpretado. E a gente vai ver melhor isso quando ele fala em Colossenses 2,8. Ele fala assim: tende muito cuidado para que ninguém nos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Então a igreja, ela tem sobre ela um poder liberado pelo Espírito Santo, mas a igreja, ela tem que tomar cuidado. Tudo que a igreja ela recebe de Deus, ela tem que preservar a sua mente, né? Preservar o seu coração. Porque aquilo que o Senhor dá, o inimigo vai confundir. Amém? A gente vai entender melhor quando a gente lê aqui Isaías 44, 24. Porque o mesmo Deus que operou no Novo Testamento é o mesmo Deus que opera no Antigo. Amém? Então Isaías 44, 24 fala assim: assim diz Yahvé, o seu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que fiz tudo isso, e fiz sozinho. Estendi os céus e firmei a terra. Sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas e torno insensatos os adivinhos, que envergonham o conhecimento dos sábios e o transformam em loucura. Sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros, e que digo a Jerusalém: ela será habitada, e sobre as cidades de Judá elas serão construídas, e quanto às suas ruínas, eu mesmo as restaurarei. Porque o ser humano, seja no Antigo Testamento ou no Novo, ele sempre teve uma fé oscilante. Uma hora que confiava em Deus, uma hora que se entregava a Deus, e uma hora que somente era duvidosa. E a gente vai ver isso em todos os momentos, quando sinais e maravilhas eles existiam no meio do povo de Deus. A gente sempre vai ver que aqueles sinais vêm, e antecedendo a eles a gente vai ver entidades locais, naquele período, né, divindades que eles chamavam, que também faziam coisas sobrenaturais. A gente não vê ainda hoje assim? Então, quando o Espírito Santo ele libera o poder, e através de 1 Coríntios, quando Paulo ele fala isso, ele fala para que a gente não se deixe enganar.
Saiba discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus para a sua vida. Aquilo que é de Deus, explosão de poder. E aquilo que é de Deus, glorifica somente a Deus. Amém? Então a gente vai ver alguns exemplos bíblicos. Eu poderia listar muitos. Sinais e maravilhas, a Bíblia está assim, ó, sinais e maravilhas. Mas eu não posso falar de todos. Eu vou citar Êxodo 7:12, especificamente fala. A gente sabe da trajetória do Egito, o povo ficou escravizado por 40 anos, até que o Senhor levanta o Redentor, através da aclamação, do choro, do lamento deles no período de escravidão. Deus envia Moisés para libertar o povo do cativeiro, depois de 40 anos, queridos, 400 anos, queridos, 400 anos sendo escravizado pelo Egito, e de forma indireta, adorando a outros deuses. Porque o Egito venerava outros deuses. Eles estavam sendo escravizados ali, oprimidos até na sua fé. Porque aqueles 400 anos escravizados, sofrendo, acredito que eles tinham muito mau tempo para orar a Deus. Até os princípios de Deus, os mandamentos que estavam entre um e outro, era vago. Porque a escravidão consumia eles. Então, quando Deus olha o opróbrio do povo, a vergonha do povo, e ele viu o libertador, Moisés, Deus, quando ele se indigna, quando o povo dele está sofrendo, está sendo oprimido, ele não vai com qualquer coisa não, ele vai com poder. E quando ele vai com poder, ele vai para romper com tudo aquele engano que o povo estava vivendo. Eles cultuavam a deuses. Quando Deus envia as pragas, ele envia as pragas para quebrar o principado daqueles deuses que eram cultuados. Então eu dei o exemplo só de quando Deus já dá um sinal do que ele iria fazer, quando Arão ele joga a vara, que diz assim: cada um deles jogou no chão um bordão, e esses se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões dele. A palavra diz que quando Arão ele joga o bordão no cajado, e o cajado ele vira uma serpente, né? E o adivinho deles, né, o mago deles, joga e vira também. Não é assim? Por quê? Eles tinham também o místico. Eles tinham também o sobrenatural. Eles se consagravam àquilo ali. Então, à medida que eles se consagravam, eles faziam também. A palavra do Senhor diz que a vara que Arão vai e joga, ela vira serpente e traga a outra. Não é assim? Ali Deus começa uma sessão de milagres e maravilhas. A gente poderia falar quando Deus vai e abre o mar diante do povo, sinais de maravilha, e poderíamos falar de muitos. Aí aqui, para mim, esse eu citei porque esse aqui para mim falou muito comigo durante essa semana. Se encontra em Josué 10, do 12 ao 13. Isso aqui Deus falou comigo que a igreja precisa viver isso aqui. O dom de maravilha, o poder de Deus existia dentro deles, dentro dos homens de Deus do Antigo Testamento. E a palavra de Deus vai dizer assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gideão, e você, a lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Queridos, o povo em guerra, uma guerra cansativa. O dia estava acabando e os inimigos ainda não tinham sido derrotados. Essa passagem ela diz, quando Josué olha e fala: ainda temos adversários para vencer, senão eles vão fugir. Mas o dia não nos favorece. Na calada da noite a gente pode perder. Aqui, Josué, imbuído do poder de ousadia, de maravilha, ele decreta, queridos, decretar o sol parar e a lua parar, estacionar um canto no outro, não se juntar para a noite não chegar, é crer muito no poder
cientista criacionista, ele é muito conhecido, eu vejo bastante vídeos dele, Adalto Lourenço, ele fala assim, vocês não têm noção do que é isso. Existem pessoas que tentam ir na Bíblia e tentam questionar se essa maravilha podia existir, né? Essa maravilha citada em Josué. E ele fala assim, vocês não têm noção do que é isso. Ele fala assim, esse foi o dia em que o universo parou para dar vitória ao povo de Israel. O universo parou. O sol para, a lua para tudo. Um Deus que para o mundo para dar vitória ao seu povo. Esse é o nosso Deus. Ele pode parar. Senhor, eu recebi uma sentença. Senhor, tem um decreto sobre a minha vida. O Senhor pode parar o tempo em favor de você. Senhor, aquela palavra não tem como mudar. O Senhor pode mudar o decreto em favor de você. Então a gente aprende que, segundo os costumes antigos, os ídolos eles eram adorados. Quando o Senhor envia as 10 pragas, Ele envia as pragas, vamos dizer, propositalmente. Eu anotei aqui, vou falar rápido, mais para nível de conhecimento. Quando Ele envia as águas em sangue, que está lá em Êxodo 7, do 14 ao 25, Ele enviou porque existia uma divindade lá chamada Rabi, Deus do Nilo. Quando ele envia aquela praga, ele está indo contra o Deus desse Deus Rabi. A praga das rãs, ele está indo contra a deusa da fertilidade. A praga dos piolhos, que é o pó da terra, ele está indo contra o momento dos rituais do sacerdócio. Os sacerdócios, quando iam fazer seus rituais, eles não podiam ter suas roupas sujas e contaminadas. Eles tinham que estar totalmente vestidos de branco. Quando o piolho veio sobre as vestes deles, eles não podiam cultuar mais. A praga das moscas, ele estava indo contra um deus chamado Beuzebu. A praga das pestes dos animais era um deus Amon. Esse deus Amon, ele era em forma de carneiro e no Baixo Egito ele era ou um touro ou um bode. A praga das úlceras era um deus Tifon, que era um deus que falava que ele curava as feridas. Quando as úlceras elas vêm contra todos os egípcios, está falando assim, o meu poder é maior do que o deus Tifon. E a nona, a décima, a praga das trevas, ele está indo diretamente contra o deus Faraó. Faraó, ele se intitulava o quê? O deus Ra, o deus solar. Aquele que transmite luz, esse que é o nome dele. Quando as densas trevas vêm sobre o povo do Egito, a palavra vai dizer que eles não conseguiam enxergar nada diante deles. Densas trevas. Deus estava falando assim para aquele povo, eu que sou o Deus Sol. Eu que posso trazer a luz para vocês. E a gente sabe da última, a praga dos primogênitos, que foi ali a consequência da morte, dos filhos homens, Mataram todos os filhos homens, os primogênitos. Aí o Senhor fala, agora vai morrer todos os primogênitos também. Então a gente entende que quando Paulo adverte a igreja, para a igreja tomar cuidado com o engano, porque a igreja todo tempo, ela é levada a abrir mão de crer nesse poder, de crer no poder sobrenatural de Deus, de crer que o Senhor opera maravilhas e opera em nós e através de nós, tá? Então é um despertamento para nossas vidas, Então agora eu vou falar um pouquinho do Novo Testamento. O Novo Testamento também tem sinais e maravilhas. Como eu falei, eu me confundi até o que eu colocava aqui. São muitos. Mas eu vou falar para vocês só 3. Eu não vou ler porque é grande. João 11, do 40 a 44, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Deixa eu ver se é grande. João 11. Não. Encorajou Jesus. Eu não te falei? Se creres, verás a glória de Deus. Então, tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado.
E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. No 43, e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou: retirai a faixa dele e deixai-o seguir. O poder de maravilha ressuscitou Lázaro. O poder de maravilha também multiplica pães. O poder de maravilhas, ele age também na sua vida financeira. Mateus 14, do 13 ao 21. Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir, embora dar-lhes mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pães pequenos e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus abençoou. E em seguida, tendo partido os pães, deixou-os aos discípulos, e estes serviram a multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Queridos, pegou simplesmente 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Multiplicação a essa maneira, só milagre, só sobrenatural. É o que Deus quer fazer na nossa vida, queridos. O nosso pouquinho, Ele quer transformar em algo grande. Como eu já falei, não depende de Deus, a parte dele Ele já fez. Agora depende da gente crer nesse poder liberado a cada um de nós. Tem um também, e eu já até citei, acredito, na oração, que fala quando Jesus acalma a tempestade. Esse é pequeno, de Mateus 8, 23 a 27. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio uma violenta tempestade. Não é assim? Tem hora que a gente está normal, tudo parado. Daqui a pouco acontece um rebuliço na nossa vida. Uma tempestade de um lado para o outro. Você não sabe de onde está vindo. Você não consegue discernir de onde está vindo a sua dificuldade. De tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que vocês estão com tanto medo? Jesus está aqui exortando: a gente não pode ser covarde, não podemos ser incrédulos, homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos do mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, isso aqui Jesus ainda estava ensinando a eles a exercer o poder. Esses apóstolos aqui que agora Jesus falou que eles estavam com medo, lá na frente eles viveram tudo isso. Todos eles tiveram tempestades para enfrentar. Todos eles tiveram que se curar, operar sinais, milagres e maravilhas. O que o Senhor faz conosco através da palavra é isso. Ele está ensinando a gente a fazer. E todos nós podemos fazer também. Então Jesus, Ele dá a ordem para acalmar. E às vezes a gente está numa tempestade sem limite, não consegue sair dela, mas a gente não abre a boca para essa tempestade passar. A gente não clama. A gente não exerce. A gente não exerce a fé que o Senhor nos deu.
Os dons de sinais e maravilhas, eles ainda vão ser evidenciados na igreja. Talvez a gente pense que já viu muita coisa. A gente às vezes vê na televisão, te vê no noticiário, mas a palavra do Senhor diz que no final das coisas, esses dons eles seriam evidenciados de forma muito mais clara e mais nítida. Nós vamos experimentar isso com mais clareza e mais força. Eu não sei se agora, não sei se a igreja está vivendo esse tempo, mas eu sei que o Espírito Santo tem despertado a igreja a voltar a ansiar. Ansiar por esse tempo, ansiar por esse poder. E que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. A igreja está sendo tocada, o Espírito Santo está nos despertando. Prepara-se, igreja, esses tempos estão de volta. Esses tempos vão voltar. Ativa a sua fé. Por que eu preciso desse dom, pastor? Será que é todo mundo na igreja que vai ter esse dom? Não, a gente também aprendeu ali, na palavra de 1 Coríntios, que é para o uso da igreja. Deus ele vai dar a cada um, segundo ele quer, para o uso da igreja. E com o sentido de glorificar ele. Então, assim, quem não quer esse dom? A palavra também não diz que a gente precisa buscar os dons, buscar com zelo os melhores dons. Quem não quer ser contemplado pela maravilha, o poder para operar milagre, o poder para ver a atmosfera mudar, o mundo mudar, a circunstância mudar? Quem não quer ser contemplado por isso? Eu preciso desse dom, você precisa desse dom, mas a resposta certa é: eu quero esse dom porque eu quero ser canal de Deus para glorificar o nome dele aqui na terra. É isso? Muitos não entendem o porquê dos dons, muitos não entendem o porquê dos milagres. A palavra do Senhor, em João 8, 26, dos 26 ao 30, ela fala de um dia em que Jesus respondeu para as pessoas que seguiam ele o porquê dos milagres. Porque se havia um engano muito grande do porquê dos milagres de Jesus. Vamos ler? João 6, 26 ao 30. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscareis não porque vocês viram os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Isso ele está falando depois da multiplicação dos pães e peixes, tá? E aí ele dá o conselho: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem nos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu zelo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar essas obras? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, creia naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo desafiaram: Senhor, que sinal poderás realizar para que vejamos e creamos em ti? Que obras farás? O povo não entende. O povo estava procurando Jesus porque estavam vendo os poderes, estavam vendo milagre, estavam comendo o pão, né? A multiplicação do pão do peixe beneficiou a todos. O que a gente precisa entender, esses sinais eles estão na igreja, esse poder ele está na igreja, para que o nome de Jesus venha crescer, pessoas sejam ganhas, pessoas sejam salvas, nosso nome seja escrito no livro da vida e outros também, né? É isso que Jesus está falando para eles aqui. Está repreendendo a multidão, que a multidão estava procurando ele por milagres. Sabe o que acontece, querido? O Senhor conhece até a motivação do nosso coração. Por que eu vou buscar esse dom? Para que eu quero esse dom? Então o Senhor conhece até a motivação do nosso dom. Então a gente entende que tudo que a igreja recebe de Deus, o dom e o poder que a igreja recebe de Deus, precisa voltar para Ele. Ele deu, eu sou o canal e volta para Ele. É assim e assim. Tudo na nossa vida, se não for, né? Se o trajeto não é esse, voltar para Ele, se ficar para a gente, perdeu o sentido. Então o Senhor quer continuar operando maravilhas em nós. Paulo revela o verdadeiro motivo por que nós temos que ter esse dom. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento,
mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fecunde nem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ó, o que ele está falando? Não é a persuasão dele, não é a inteligência dele, não é isso que ele está falando. Não é a palavra de conhecimento dele, mas é a manifestação do poder de Deus. É isso que ele está falando. E ele também fala em Romanos 15, 18. Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e em ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, olha, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado ouvirão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. É o caminho daquele que tem dom de operar milagre e maravilha. O Evangelho de poder chega. O Evangelho de poder é anunciado. Cristo é anunciado para a salvação de todos. Então, quando nós temos esse ministério de poder na nossa vida e na igreja, não tem como vidas e vidas não serem alcançadas. É para isso que o Senhor liberou esse dom no meio da igreja. E eu creio que nós vamos viver um tempo em que muitos vão ansiar por isso. Porque é um tempo que as pessoas têm buscado incansavelmente. Só que têm buscado em lugares errados, em pessoas erradas, de forma errada. Mas sabe por que tem buscado de forma errada? Porque a igreja tem se calado. Porque quando a igreja se posiciona, e a igreja dá o alimento, e a igreja dá o poder, e a igreja dá aquilo que eles precisam, eles vão vir e buscar nas pessoas certas. Porque o que nós temos vem do Senhor. Então é isso que Paulo está falando. O que Deus deu a ele não é, ele não usa nem em palavras, ele usa em ações. Você vai ver o ministério de Paulo, um ministério de uma pessoa que ele foi picado por uma víbora. Sabe o que é uma víbora, né, gente? Humanamente falando, quem é picado por uma víbora, ele morre. Olha Deus alterando aí, ó. Deus alterando um circuito interno de morte. O veneno entrou, mas não conseguiu achar lugar, porque aí tinha poder de Deus. Não é assim? Imagina o HIV. O HIV deixa a pessoa imune, não é? Com a imunidade baixa, não é isso? A função do HIV. Imagina se essa pessoa é ministrada sob o poder de maravilha. O poder de Deus entra na vida da pessoa, o organismo da pessoa volta a ter imunidade. Ó, poder de Deus, esse sinal de maravilha. Porque é trazer aquilo que não existe mais. Isso é poder de maravilha. Não existe imunidade, Deus vai colocar a imunidade. É isso que acontece. Isso que acontece na vida de todo aquele que crê. Estou quase acabando. Como buscar esse dom, pastora? Ele existe, mas como eu faço para buscar esse dom? Queridos, a gente só precisa entender uma coisa e é a base da gente. É a base de todo crente. Sempre em conjunto com a fé. Nossa vida, tudo que nós fazemos, o passo que damos, eu estou aqui em cima, é fé. Se eu prego é porque eu tenho fé. E a gente aprendeu sobre a fé sobrenatural também, o dom da fé. Esse dom, ele não vem se você não tiver fé. A fé é no seu coração, porque ele sempre vai andar em conjunto com a fé. Se eu creio, eu peço, eu recebo.
E o Senhor vai te dar. E você vai ter esse dom dentro de você. E você vai viver milagres e maravilhas. Você vai experimentar isso na sua vida. Eu agora estou fazendo a oração que Jó faz. Jó falou para Deus assim, nas suas dificuldades, nas suas doenças, na sua tristeza. Quando ele foi curado por Deus, ele falou assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu estou falando, Senhor, agora eu quero te conhecer na minha vida, no meu interior, na minha experiência. Eu quero te ver. Eu quero experimentar o seu poder. Eu quero ficar ouvindo o Senhor fazer na vida das pessoas e eu não ver a ação desse poder na minha vida. Nossa oração precisa mudar. Eu preciso ver isso na minha vida. Porque quando eu vejo na minha vida, eu tenho fé para operar para outros. Não tem como você viver um milagre. Não tem como você não experimentar um milagre e você não querer transbordar esse poder e transbordar esse milagre. Ora sim. Eu preciso viver isso, Senhor. O Senhor não é o mesmo. A palavra nos ensinou lá no começo, no versículo 4, 5, 6. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, Criador do céu e da terra, da humanidade. É o mesmo Deus que opera o poder em nós, opera tudo em todos. É o mesmo Deus. Eu quero isso para mim também. Eu quero isso para a minha vida também. Eu não abro mão disso. Não é? Mas a diferença, eu recebo esse dom, eu busco, eu recebo ele. Mas qual é a diferença? Com a fé você recebe o milagre. E com o poder de maravilha você opera o milagre. Com a fé você recebe. Com o poder você é o próprio milagre. Você é o próprio poder. O poder emana de você. A mulher samaritana, ela tinha fé. Ela foi se arrastando. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. A palavra de Deus diz que quando ela ouviu que Jesus estava passando, a fé despertou. Antes dela chegar nele, ela já se sentiu como curada, não é assim? Com fé, ela tocou e foi curada, mas Jesus tinha o poder e ele deu a cura. Não é diferente? Eu recebo o milagre porque eu tenho fé, mas eu sou o próprio milagre quando o poder vem. Amém? Dá para entender? Você é o próprio poder. Você é o próprio milagre. A palavra de Deus diz que Jesus orou e falou assim: aconteceu alguma coisa aqui. Alguém me tocou diferente. Mas, Senhor, tem uma multidão aí. Todo mundo te espremendo, Senhor. Não tem como. Todo mundo te tocou. Não. O poder saiu de mim. Saiu o poder de mim. Saiu algo de mim. Ela me tocou de forma diferente. Queridos, precisa sair poder de dentro da gente. O Espírito do Senhor está dentro da gente. Precisa sair. Toca na cabeça das pessoas e ministra a cura. Toca na cabeça das pessoas e ministra a libertação. Começa a profetizar mais na vida das pessoas. O poder de Deus está dentro da gente. Fala assim: agora eu sou o próprio poder de Deus. Quando você olha nessa ótica, você não limita mais a ação do Espírito Santo. Podemos limitar o Espírito Santo? Quem somos nós, né? Porque quando Deus quer operar, Ele não faz, nem usa a gente se Ele quiser. Amém? Eu tenho total ciência disso. Mas Ele quer usar a mim e a você. Foi para isso que Ele fez a gente. O Senhor, Ele pode te usar. E talvez você está travado há muito tempo. Tu sabe que Deus tem algo para fazer na sua vida, mas você está brigando. Você está ali remoendo. Você está fugindo de Deus. Você está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas o Senhor falou: eu quero te usar. Eu vou te dar o poder para curar. Eu vou te dar, da sua boca vai sair palavra de vida. Eu vou te dar. Eu vou te usar. Fala, profetiza, muda de circunstância. Fala, prega, ministra a minha palavra. Vai lá naquele lugar de norte, transmite vida. Vai lá no vale de ossos secos, ó profeta. E a gente não faz. A gente não faz.
secos ele também ministrou maravilhas ali. Aquilo é uma maravilha também. A palavra de Deus diz que não vale no cemitério de ossos, não somente secos, sequíssimos. Aquele estado já está quase virando pó, não é assim? Sequíssimo não é assim. Profetiza, homem de Deus. Mas Deus podia fazer se ele quisesse. Profetiza, homem de Deus, que de você emana poder, da sua boca emana poder. Profetiza, ossos secos, volte a viver. E o que a palavra fala? Ela fala que os ossos começaram aí construindo novamente medulas, as peles. Eles começaram a crescer, a andar novamente, a viver. O mundo está assim de ossos secos, sequíssimos, precisando dos profetas cheios do poder do Espírito de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só aqueles que quiserem, hoje a gente vai fazer uma oração diferente. Eu me incluo nessa oração, eu também preciso. Só se você for ousado na sua fé, você vai pedir ao Senhor para que esse Espírito de poder te ative hoje. Ative hoje esse Espírito dentro de você. Esse dom de operar maravilhas. Se você ainda não tem a fé que esse dom está em você, pede a Deus para hoje Ele tocar em você com o seu milagre. Toca em você com o seu milagre. Pastor João, sobe, por favor. Hoje nós vamos orar para que o dom de maravilha esteja sobre a sua vida e o milagre de Deus te alcance. Para que através de você isso possa expandir na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Porque o mesmo Deus que criou a terra do nada, Ele veio com uma explosão de onipotência. Esse é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está aqui. Eu desafio você a falar com Ele: Senhor, eu quero essa explosão de onipotência sobre a minha vida. Eu quero essa explosão de milagres sobre a minha vida. Eu preciso, Senhor. Se é meu, o Senhor deu para os seus filhos. Se o Espírito Santo me deu, eu quero isso sobre a minha vida. Comece em você, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Eu queria que os diáconos hoje ministrassem
cantando esse louvor. Feche os teus olhos. Enquanto esse louvor estiver cantando, enquanto nós estivermos cantando esse louvor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Oh, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Pois meu fôlego é tua vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel. Ouça a voz do Senhor nessa noite. E me tira dessa Ele te tira dessa morte. e me leva até o céu. Ele dá ordem. Ave, fogo e terremoto, vento forte que passou. Aleluia. Já vivi tantos perigos, Quantos perigos você já viveu e você está aqui hoje? Porque o Senhor mas te só sustentou. me amou. Aleluia. Muda a ordem às estrelas e amar os seus limites. Diga isso pra Deus nessa noite. Eu me sinto tão seguro.
Se alguém perdeu esse brinco aqui, ó, só procurar depois, tá bom? Uma bolinha branca. Tá? Vamos na paz do Senhor, uma noite abençoada para todos. Quarta-feira, às 19 horas, nós continuamos falando sobre dom espiritual. Lembra qual é o próximo dom? Dom de profecia. Então, quarta-feira, nós vamos falar sobre dom de profecia, né? Quarta-feira, às 19 horas. Vamos na paz do Senhor, uma noite abençoada para todos. Deus te abençoe. Thank you.